Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto da família, culto que temos pregado a palavra, temos trazido a palavra do nosso Senhor às suas casas. É momento de chamar a tua família, é momento de dizer para as pessoas da tua casa, é hora de escutar a palavra do nosso Senhor. Estamos vivendo nesse tempo, querido, uma situação novamente difícil em relação ao todo em torno de nós, mas é tempo de buscarmos o nosso Senhor Jesus. Por isso eu quero começar esse culto orando contigo, pedindo a bênção de Deus sobre nós e pedindo para que o Senhor fale conosco nessa noite. Temos algumas coisas que o Senhor tem ministrado nos últimos dias e eu quero pegar algo que a gente falava no último culto, que é importante também, para que a gente siga em algo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Feche teus olhos por um minuto. Pai, eu quero orar nesse início de culto, Senhor, para que Tu venha com o Teu Espírito Santo e ministre no nosso coração, nos dá uma palavra que seja direcional. Nós queremos Te pedir, Senhor, perdão, queremos nos arrepender, porque dezenas de vezes, Senhor, nós saímos daquilo que é a Tua vontade, pelas circunstâncias que estão à nossa volta. Por isso, vem com o Teu amor, Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amados, esse culto ele tem uma meta. E é interessante falar com você agora, porque hoje nós estamos fazendo esse culto, né, no dia 14 de março de 2021. E foi exatamente nessa época, há um ano atrás, que a gente começou a trabalhar com esse canal do YouTube. E aí, queridos, quem me conhece há mais tempo, quem anda comigo há bastante tempo, sabe que eu sou muito tímido. E alguns até estão rindo agora, de onde o pastor é tímido? Não, eu sou tímido por natureza. Vim falar na frente da câmera, me expressar no culto, me expressar na rua falando do amor de Deus para outras pessoas, chegar em um lugar público com mais pessoas e eu me expor, vamos dizer assim, isso é fruto do manifestar de Deus na minha vida, não é de forma alguma a minha natureza. Minha natureza é uma natureza de uma pessoa tímida, de uma pessoa que fica quieta no seu canto. Mas desde que nós começamos esse trabalho, e nós temos feito isso nesses últimos 2 cultos, e eu quero continuar fazendo essa meditação do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando, do que a gente está colocando diante de você. Tem sido de qualidade, não tem sido de qualidade? Muito da minha pregação tem sido o que eu estou vivendo no meu cotidiano, então daí é alguma coisa que eu próprio estou falando do meu coração ou é de fato do coração de Deus? E dentro dessa avaliação, querido, nós temos falado desde o início sobre um pão vivo que desceu do céu, um Cristo, que nós precisamos estar firme com Ele. E eu quero pedir para você nessa noite, fazer uma análise também em uma outra ótica. Você tem escutado de fato o que temos pregado? Porque, queridos, conversava com um discípulo essa semana, e perguntava como é que eles estavam, né? É um casal que a gente anda junto semanalmente, assim, pelo menos uma vez por semana a gente se vê. Ele, a esposa dele e a filha dele estão conosco no trabalho que a gente faz de um grupo caseiro, de um grupo menor, de uma célula que a gente tem. E a gente está sempre conversando. E ele disse, pastor, eu lembrei do senhor essa semana. E eu disse, de bem ou de mal? E ele falou, não, eu lembrei que o Senhor sempre dizia, há um tempo atrás, vai chegar um tempo que nós vamos ter o dinheiro, mas não vamos ter a mercadoria para comprar. Por quê? Porque a situação do mundo. E, queridos, isso é algo que eu quero que você analise. Será que você tem escutado isso que a gente tem falado nos últimos dias sobre mundo? Sobre viver no mundo ao qual nós estamos vivendo nesse tempo.
Será que nós temos nos colocado diante do Senhor de fato para saber qual a nossa posição que nós devemos ter? Eu e a pastora Márcia estávamos conversando essa semana, né? Na verdade, um momento que eu fui buscar ela no trabalho e aí eu voltei por uma rua e estava mostrando para ela uma situação. Aqui em Santo Ângelo, a vacinação das pessoas, se não me engano, eu não tenho certeza absoluta, mas essa última semana, na quinta-feira, ou na sexta-feira, eram para pessoas de 77 a 80 anos de idade, alguma coisa nesse meio, assim, eu não tenho a idade certa das pessoas. E a extensão da fila de carros, porque era um drive-thru, e as pessoas estavam sendo vacinadas, cara, impressionante. Eu não sei, tem pessoas que vieram para aquela fila cedo da manhã e a quantidade maior, cada vez maior, e entendamos, né, que as pessoas mais velhas, então, por ser as pessoas mais velhas, e eu, de fato, eu não tenho esse dado estatístico, não sei a porcentagem de pessoas nessa faixa etária dentro da cidade de Santo Ângelo para te dar um dado melhor, mas o que eu quero pensar é que é um número melhor do que a faixa etária de pessoas que têm uma menor idade. E havia aquela fila imensa, aquela fila, eu não sei até que hora foi aquela vacinação, eu não sei até que hora eles tiveram que fazer e não sei exatamente como foi. Eu não quero entrar nesse mérito. Qual o mérito que eu quero entrar, queridos? Que nós estamos vivendo um tempo, querido, de dificuldade. E nesse tempo de dificuldade, aonde nós temos nos apoiado? Eu quero ler contigo o texto que a gente tem pegado de base nesse ano de 2021, e quero ler contigo João 17, capítulo 17, versículo 14. Eu dei-lhes a tua palavra. Jesus, ele está, se essa é a primeira vez que você está me escutando falar sobre esse assunto, ou se você tem me escutado, eu gosto sempre de recapitular para a gente entender o contexto, porque é muito sério, querido, nós lermos um texto e não entendermos o contexto. Por exemplo, só abrindo uma nota, algo que eu ouvi de um pastor essa semana que me chamou a atenção e eu jamais tinha pensado nesse contexto, mas é um contexto verdadeiro e muito forte. Quando a palavra diz assim, lá em 1 Pedro, que a mulher, né, ela esteja submissa ao marido e que ela vá e fale com seu esposo, né? Não é bom que as mulheres estejam falando na igreja. E aí a gente pega aquele texto e faz uma coisa assim, ó, que horror. Isso aqui está escrito aqui que a mulher não deve falar na igreja. Não é nada disso, querido. O contexto da época. E aí é algo que a gente não entende. O direito da mulher, ele está na palavra. Desde o início, quando a gente vai ler a lei, a gente vê manifestações do Senhor abençoando a vida da mulher e dando um direito a ela. Mas pelo decorrer do tempo, pela forma que as pessoas ensinam e pelo pensamento delas, elas ficam colocando leis em cima dos seus próprios pensamentos, destoando daquilo que o Senhor já tinha deixado. Então, geralmente a mulher não tinha o ensino para aprender a lei, a maioria delas era analfabeta, e quando ali ele diz que elas não deveriam falar, por quê? Porque a maioria delas eram analfabetas, não estavam lendo a palavra, porque elas não liam a palavra, e queriam falar alguma coisa sobre o assunto. É a mesma coisa, querido, que hoje algumas pessoas querem falar sobre igreja sem ler a palavra. Elas querem falar sobre eventos, sobre coisas, sem ter o conhecimento sobre o assunto. Não leem sobre o assunto, não verificam as questões que estão à sua volta. E, dessa forma, acabam falando coisas.
E aqui eu quero mostrar para ti, numa sequência de palavras, num contexto, porque a gente está lendo o texto, mas está vendo o contexto que está à nossa volta, nos colocar numa posição, querido, não só de, como diz lá em Tiago fala isso, até vamos, não estava no script, mas para mim não falar de uma forma meio que só dizendo assim, ó, lá o pastor falou, eu acho que está lá no tal texto. Ele, não, mas vamos procurar aqui. Vai ser difícil porque trabalhar a mão aqui, uma mão só, e ficar com a outra no microfone. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui em Tiago, vamos deixar lá o texto de João lá marcado e vamos ver aqui em Tiago, carta de Tiago, diz assim, ó. Versículo Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que o homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém o tenta. Mas cada homem é tentado quando atrai e seduzido pela sua própria consciência. Depois de haver havendo a concupiscência concebida, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom bom, perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem Deus acumula a sua maldição. Não achei aqui, bababá. Vamos ver aqui. Ele vai falar aqui assim, não sendo ouvinte negligente. É aqui no 2 quando ele vai falar. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. O pastor não achou, mas é aqui. Para nós não perdermos tempo. Nós temos que ver, querido, que o contexto geral das coisas, nós temos que ouvir e praticar aquilo que nós estamos ouvindo. E aqui em João 17, me perdi ali no texto de Tiago, mas depois eu acho ali, eu só não quero perder tempo. Diz aqui no versículo 14, porque eu vou perder daí o que eu queria falar aqui no 14. No capítulo 17, 14. Eu dei-lhes a tua palavra, Jesus falando, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aí ele diz, eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele repete isso. E aí, querido, o contexto atual que nós estamos vivendo, mundo, ordem, no sentido de ordem, no sentido de lugar, no sentido de situação, o mundo está nos consumindo e está nos tomando o lugar que tinha que ser de Cristo. A pandemia, queridos, ela está nos fazendo voltar a coisas antigas do nosso coração, a medos, a sofrimentos. Sim, queridos, é um caos. É uma situação horrível. Na sexta-feira eu estava vendo um dado alarmante. E aí alguém pode me dizer assim, pastor, desculpa o deboche que eu usei. A pessoa vai me dizer, pastor, a mídia fala demais sobre a pandemia. Queridos, não é a pandemia em si que me preocupa, mas é o fato que a pandemia, mais a situação de sofrimento mental, físico, gerado pelo mental em nós, nos causa um estresse muito grande e daí todo o nosso corpo começa a sofrer. A ansiedade vem de uma forma maior
do que nos outros momentos da nossa vida, e nós comemos em exagero. Isso é certo. E comendo em exagero, o que acontece com o nosso organismo? Porque é difícil ir num médico consultar e fazer um exame e o médico dizer, tu vai ter que diminuir isso, aquilo, outro. Automaticamente nós começamos a adoecer de outras coisas que não são só a pandemia. E aí, querido, você entende assim, eu já falei várias vezes sobre esse assunto, o número de pessoas que está sofrendo por causa de problema de coração e não pode ir no médico, aumentou, porque as pessoas têm medo de ir lá, porque existe a pandemia, e aí as pessoas vão ser, podem ser contagiadas. Para você ter uma ideia, querido, na sexta-feira, é o que eu estava falando, existia uma fila de espera de 500 leitos de UTI. Sabe o que é isso? Aí alguém vai me dizer assim, pastor, mas não, isso aí não é bem assim, porque isso, porque aquilo. Não, querido, se morrer uma pessoa, eu já te falei isso. E parece que algumas pessoas elas não escutam o que a pregação do evangelho verdadeiro está falando. Pastor, é só o senhor que prega o evangelho verdadeiro? Não, mas eu me apoio em algumas coisas do tipo assim, abre comigo, eu estava lendo aqui, quando eu cheguei no lugar onde eu estou fazendo esse vídeo, e me lembrei de um texto. E aí eu fui ler esse texto e daí eu me apavorei. Malaquias, um dos textos mais conhecidos do mundo evangélico é Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que haverá espaço suficiente para recebê-la. E nós lemos esse texto e nós vamos sempre nessa ótica, e eu vou repreender o devorador por causa de vós, e não destruirás o fruto da árvore, e aí vai. E aí diz no 12 assim, e as nações vos chamarão abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, e as vossas palavras têm sido fortes contra mim. Diz o Senhor, ainda vós dizeis o que temos falado tanto contra ti. Vós dizeis, olha isso aqui, é na continuação de Malaquias 3:10 que eu sempre li, ou que a igreja está sempre lendo sobre dízimo, mas diz assim, no 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus, e que lucro temos em guardar a sua ordenança, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora nós chamamos o orgulhoso de feliz, sim, os que trabalham na maldade são estabelecidos, sim, os que tentam a Deus são entregues. Então aqueles que temerão o Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante deles para que temerão o Senhor e para que pensarão o seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, quando eu fizer minhas joias, eu os pouparei, como o homem poupa o seu próprio filho que serve. Então retornarei e discernireis entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve o Senhor. Queridos, quando eu li esse texto, eu disse assim, para um pouquinho, porque na verdade eu queria só esse versículo 18, A diferença que há entre o justo e o injusto, entre o que serve o Senhor e o que não serve o Senhor. Mas aí eu me deparei com uma questão muito séria. E óbvio, foi procurar o contexto. O povo de Israel aqui está cativo, queridos. O povo de Israel aqui está debaixo de um mau tempo de novo. Por quê? Porque não buscou o Senhor, porque não atentou à palavra do Senhor, porque não estabeleceu as coisas que deveriam ser estabelecidas no tempo. E eles ali estavam sofrendo e estavam em martírio, porque havia muitas pessoas que estavam sofrendo. Eles estavam exilados, eles estavam voltando, mas eles estavam cheios de dificuldades. Por quê? Porque eles não estavam firmados naquilo que o Senhor tinha dado para eles, querido.
Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos pregado há mais de 2 meses, querido, que nós temos que observar que a nossa luta, ela deve ser contra tudo isso que está à nossa volta, para que nós mantenhamos a nossa fé firme no Senhor. E eu quero dizer com todas as letras que alguns têm sucumbido nisso tudo e têm se desviado da sã doutrina, que é o quê? Pregar a palavra verdadeira do Senhor. As pessoas têm deixado de orar, as pessoas têm deixado de buscar, porque não pode ter culto, eles se esquecem. E, queridos, aí eu vou, agora, puxãozinho de orelha de vocês. Não vocês que estão sempre junto conosco, mas em muitos irmãos, querido, que deixam. Cara, eu não sei como é que uma pessoa ela consegue ficar uma semana inteira sem escutar uma palavra, e aí eu vou falar com algumas pessoas, elas nem têm lido a palavra. É pior. Num tempo de caos, querido, chega mais pertinho do pastor aqui, que está falando com vocês. Lendo a Bíblia, o texto de Mateus 21, pandemia é o menor, ou é pouco perto de toda a tribulação que se fala no início das dores de parto. Aí eu pego você e jogo você, para olhar no YouTube agora, depois que você sair desse culto aqui, vai lá e clica assim, horror dos mísseis em civis na faixa de Gaza. Ou a questão que existe naqueles países lá perto da Bósnia, em tudo aquilo. Não, queridos, não. Vamos pegar, querido, e vamos olhar. Eu quero que tu entenda isso que eu estou falando. Vamos olhar, então. Eu estava vendo essa semana uma ONG, eu não sei exatamente se é ONG, eu não sei qual o nome que se usa, mas é uma associação de irmãos de missões mundiais, que eles levantam valores para fisioterapia de crianças mutiladas pela guerra. Nós estamos em casa, agora, sentadinho com a nossa família, dizendo: que horror essa pandemia, isso é coisa do Bolsonaro, isso é coisa do Lula, isso é coisa do fulano, isso é coisa do ciclano, isso não é bem assim, isso não é bem essa cara. Nós temos que chorar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu tenho que fazer a minha parte, que é orar por tudo isso que está acontecendo, porque tem gente perdendo a vida. Eu tenho que orar porque existem pessoas no mundo que não estão entendendo que o principal que nós temos que buscar é uma palavra firme em Jesus. Abre comigo no outro texto. Abre comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ver uma coisa aqui. 8, Atos 8. Diz assim, Atos 8:1. Preste atenção na minha linha de raciocínio, querido. E Saulo consentia na morte dele. Está falando de Estevão, que foi morto apedrejado, tá? Um líder da igreja. E naquele dia houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela região da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregaram Estevão para seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em casa e casa, e arrastando homens e mulheres, e entregava-os na prisão.
E assim os que andavam dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Cara, vamos lá, vamos acabar. Acaba o culto, acaba a igreja, acaba tudo. Acaba o canal do YouTube, acaba tudo. Acaba tudo, querido. Tem que fechar tudo. Não, e mais um detalhe. Você que está me ouvindo agora, a polícia, ela entra dentro da tua casa, pega o teu pai, pega a tua mãe e puxa eles para a cadeia. E as crianças ficam solitárias andando na rua. Não, mas também vamos pegar as crianças, vamos prender também. E vamos fazer com que eles parem de falar do amor de Deus. E mais uma coisa, eu vou ser tirado da minha casa, eu vou sair do meu trabalho, eu vou parar, tudo aquilo que eu tenho eu vou perder por causa que eu estou amando Cristo Jesus. Era isso que estava acontecendo aqui. Quando eu leio, querido, a oração de Jesus sobre nós, lá em João 17, eu me encho de um sofrimento, querido, porque Jesus está dizendo assim, eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Ele estava olhando tudo isso que ia acontecer ali na frente. Gente, isso aqui, queridos, aconteceu 2, 3 anos, nem isso, da morte de Jesus. As pessoas estavam sendo mortas, querido. A perseguição sobre a igreja. Como é que está a igreja hoje? E aí tá, deixa eu te dar um dado. Deixa eu dar um dado para a gente dizer assim, meu Deus, onde é que a gente está? O que a gente está fazendo? Querido, entenda que o que eu estou fazendo nesses últimos dias é uma recapitulação, é um olhar para nós e dizer assim, cara, o que é isso que a gente está fazendo da igreja? O que a gente está fazendo daquilo que o Senhor está dando para nós? Será que nós somos de fato pessoas que estamos vivendo uma vida diante do Senhor? Piedosa? Amorosa diante dEle? Sendo verdadeiros cristãos que têm uma vida, e aí, queridos, eu pego várias coisas que a igreja fala, de nós sermos pessoas que estão diante do Senhor, que nós temos que orar, porque é chegado o fim dos tempos, e a oração vai ser algo que vai trazer Cristo Jesus de volta. Parem um pouquinho, mas será? Será, queridos? Será? Porque aqui eu estou lendo que a igreja cristã naquela época estava sendo perseguida. E nós estamos dentro das nossas casas vivendo bem. Malaquias diz, vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto, o que serve e o que não serve o Senhor. Mas ali eu mostrei para vocês que o povo, eles estavam vivendo longe do Senhor. Meu irmão, se você tem se desesperado com esse tempo de pandemia, eu quero te perguntar o que vai ser da tua fé no momento em que vier uma perseguição forte e verdadeira sobre nós. Ai, pastor, eu odeio que as pessoas falam sobre isso, aquilo outro. Querido, será que nós estamos tendo empatia uns? Será que nós estamos tendo empatia? Será que eu estou me preocupando mesmo com a pessoa que está morrendo no hospital? Não só do Covid, mas vítima, querido, de um sistema de saúde, e aí eu digo com todas as letras, e sei lá, daqui a pouco isso pode gerar algum problema dentro do sistema do YouTube, mas vamos lá, de um sistema de saúde corrupto, de pessoas, querido, que não se interessam com o que vai ou o que vem com as pessoas que estão vivendo em torno delas. Não importa se as pessoas morrerem, não importa se a pessoa está vivendo uma vida de sofrimento, não, o que importa é o meu viver, é o meu estar, é o meu bem-estar. Quando eu leio aqui, querido, em Atos 8, eu me impressiono porque diz aqui, ó, você sabe lá que em Atos 9, esse mesmo Saulo aqui vai se converter e vai virar uma bênção, mas vamos lá, diz aqui assim, ó, no versículo 3, e Saulo
devastava a igreja. Devastava a igreja, e no versículo 4 diz assim: assim os que andavam dispersos, aqueles que estavam sendo devastados, eles iam por toda parte pregando a palavra. A oração de Jesus estava dentro do coração deles e firmemente eles escutavam e entendiam que eles tinham que se firmar cada vez mais naquilo que eles tinham aprendido. Cristo Jesus é o Filho de Deus e Ele veio para transformar o coração daqueles que o ouvem para uma vida de presença dEle, não uma vida melhor no sentido de que eu tenho uma abastança dentro da minha casa. Não é só isso, querido. E vereis, Malaquias, 3,17 ali, que eu li, 3,17. 3, uau. Faltou os óculos. Mas eu tiro o óculos por causa do reflexo. 3,18. Vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E muitas vezes nós pegamos esse texto, e eu peguei ele para embasar numa coisa, e daí eu vi outra. Que o povo não estava sendo justo, estava sendo injusto. E eu olho para nós, querido, como um todo, e vejo aqui a igreja de Atos dos Apóstolos, e vejo a oração que Jesus fez de nos livrarmos do mal, e cada vez mais eu digo, o mal está dentro de nós. E aí o governo, queridos, presta atenção nisso, que é um outro viés que eu quero dar. O governo diz assim: irmãos, não é para ter aglomeração. Gente, por que não é para ter... Cara, eu acho que algumas pessoas elas não compreenderam o total dessa história. Não é só, querido, por causa do sentido da pandemia só, do coronavírus. Não é só isso. Mas é que quando eu estou numa aglomeração com o maior número de pessoas, existe uma possibilidade maior que hajam eventos que levem essas pessoas a terem acidentes. E aí, queridos, eu não estou falando acidente de carro, eu estou falando de vários acidentes. Eu estou falando que se existe uma aglomeração de pessoas e a gente está caminhando e existe um número maior de pessoas, a gente pode tropeçar, machucar a perna. E aí a gente vai ter que ir para o hospital. Mas aí eu chego no hospital e tem um número muito grande de pessoas lá que já estão doentes, estão precisando de atendimento. E aí cabe uma situação, querido. Nós temos que orar muito pelas pessoas que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na limpeza do hospital, estão na linha de frente. Não é só os enfermeiros. E aí a gente tem que orar por essas pessoas, para que elas não sucumbam dentro do seu emocional. E aí, queridos, a minha palavra que eu tenho trazido nos últimos dias querido, é tempo de falar do amor de Deus para as pessoas. Não é falar de uma igreja, porque não dá para ir na igreja. Aí, queridos, o governo ele disse assim, pode ir 10% da capacidade da igreja. 10% da capacidade da igreja, até 30 pessoas. Mas aí alguns começaram a pressionar, não, pode ir até 30%. Aumentar o número. Mas aí tu vê o irmãozinho pegar, gente, igrejas, que tem que pensar nas pessoas, juntar um número maior de pessoas e dar um texto, dar uma declaração do tipo assim, não, nós não podemos parar. Por que nós não podemos parar? O povo de Israel aqui não se reunia no templo. Mas diz aqui o texto que eles continuavam pregando a palavra em todo lugar. Porque, e entenda, querido, a estrutura que eu estou aqui, ela é muito boa, ela é necessária para várias coisas, e aí cabe dizer que se nós ficarmos em casa só,
nós vamos nos tornar pessoas cada vez mais egoístas e mais chatas, porque daí nós vamos começar a ficar cada vez mais cheio de mania, porque daí a gente não tem um parâmetro de ir na igreja e ser um pouquinho melhor para ser educado com a pessoa que está na frente da gente, e a gente não vai transformando, deixa lá, isso é outra história. Aí fica aqueles velhos ranzinza, aquelas velhas ranzinza, e ninguém sabe por quê, porque estão em casa o tempo todo. O máximo que tem é o convívio ali familiar, vira um chato. Vira um chato. E aqui, eu lendo aqui, eu fiquei impressionado, porque aqui a igreja estava ouvindo o que Jesus orou e vivendo aquilo que Jesus falou. Mas hoje, querido, eu vejo nós todos, e aí, querido, eu não quero entrar nesse mérito, mas algumas pessoas elas estão se desesperando por coisas. Elas estão se desesperando por discursos. Elas estão se desesperando. Vai para a oração, abençoado de Jesus. Está te faltando um jejum. Não pedindo coisas, mas dizendo, Senhor, a minha carne está muito forte. Paremos de ser argumentativos e vamos ser pessoas que estão diante do Senhor, orando e pedindo para que o Senhor nos abençoe. Querido, é tempo de orar. Se você ainda não entendeu, nós temos que nos unir e orar para que essa pandemia acabe. Mas para essa pandemia acabar, as pessoas têm que se converter. Porque eles não ouvem o que é pregado. Mas aí, pode ser porque não haja quem pregue para eles. Esse texto ele vai continuar e vai falar disso. Só um pouquinho. Vamos ler aqui então. Vamos ler aqui então. Versículo 4, diz assim. Assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Essa mesma Samaria que a mulher samaritana, aquela a qual Jesus discerniu que ela tinha 5 maridos, tinha tido 5 maridos, aquele que ela estava não era marido dela, é a parte norte de Israel que se separou de Judá. Judá, a capital era Jerusalém, e aqui Samaria era a capital do norte, que era um povo que tinha ficado meio de lado, assim, de Jerusalém. Então, a religião deles era um pouquinho diferente, era um pouquinho de uma outra ótica, de uma outra forma, não era aquela que estava lá em Jerusalém, que a gente viu se levantar contra Cristo. Mas o judaísmo ali era um pouco diferente. Ele tinha uma outra vertente. Tanto, queridos, que depois de tudo isso aqui que eu vou falar para vocês, hoje em dia, é uma religião cristã totalmente diferente do que a gente vê de Jerusalém, que é o que a gente veio, né? Mas não quero entrar nesse mérito. Vamos lá no versículo 6 e diz assim: E as multidões unanimemente prestavam atenção nas coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos clamavam em alta voz, saíam muitos do que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Uai, mas tinha perseguição e tinha alegria, porque estavam vivendo Cristo. Desculpa te dizer. Você pode ficar na sua casa. Você pode não se envolver com as pessoas, mas nós temos que entrar numa nova dimensão desse tempo a qual nós estamos vivendo. Esse tempo no mundo é ímpar, nunca se viveu. Nunca se viveu o que a gente está vivendo agora. Mas então nós temos que nos adaptar a esse tempo de agora. Como? E aí eu digo para você, fale do amor de Deus, nem que seja por uma mensagem de celular. Nós vamos trabalhar, querido, nos próximos dias, e o pastorzinho, ele é da Mina do Leão, como eu sempre falo para vocês, ele é antigo pra caramba, gente. Eu estava vendo um pastor que eu sigo no Instagram, e ele tem um quadro muito legal. O nome do quadro que ele fala é curto e grosso. Então, daí os irmãos fazem uma pergunta para ele e ele devolve de uma forma lá, pã. E aí alguém perguntou para ele assim, irmão, até esqueci agora o nome do irmão, depois eu procuro. E disse assim, irmão, qual é o livro que mais emocionou o irmão pastor? Não foi bem assim, mas era mais ou menos assim.
E aí, porque é curto e grosso o nome do quadro dele, né? E aí, às vezes, ele brinca com as pessoas, né? E ele disse assim, o que mais me chamou, o que mais me emocionou na minha vida foi o Escaravelho do Diabo. E aí eu, cliquei no cardzinho que ele tinha mandado isso, mandei de volta assim, irmão, tu é velho, hein, cara? Isso aí é da coleção Vagalume, da Ática. Gente, eu li esse livro em 1982, 83. Pensa isso. Há quanto tempo eu li esse livro? Eu tive que rir daquele irmão. Eu tive que rir do que ele falou. Eu sou um cara que estou há muito tempo aqui, queridos. Eu estou há muito tempo nessa vida evangélica. Eu estou muito tempo nesse momento e eu estou cada vez mais apavorado, porque eu lendo esse texto, eu fico me perguntando assim, aonde é que nós fomos parar? Porque nós paramos de falar do amor de Deus. Aí alguém diz assim, mas tu é velho, pastor, tu não sabe mexer nas mídias sociais, não sabe mexer no celular. Então tá, então daí eu vou descobrir agora, e é o que eu estou fazendo, me aplicar e mandar um vídeo toda manhã para você falando da palavra de Deus, mexendo ali no meu celular, que eu nem sabia mexer na câmera, que eu nem sabia gravar, e estou fazendo uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer. E agora eu estou indo para outras coisas do tipo assim, agora eu vou fazer encontro de casais por um tal de Zoom. Nem sei o que é essa plataforma da internet, mas sei que eu vou chamar os irmãos vão andar junto, nós vamos orar junto como congregação pela internet. Porque o tempo é necessário, querido. É um tempo que nós nos unamos em oração e em pregação da palavra. Mas, pastor, não pode sair para a rua, então eu vou fazer pelo celular. Sei lá, é uma coisa louca que me veio. Mas é assim que tem que acontecer. O evangelismo não pode parar no nosso meio. A oração pelas pessoas necessitadas não pode parar no nosso meio. E aí eu entendo quando Jesus disse assim, não os tire, eu oro para que não os tire do mundo, mas para que tu os livre do mal. O mal, querido, é as coisas que vêm contra nós em várias etapas do nosso viver, ou etapas que o mundo vai passando, e nós temos que nos adaptar a esse tempo. Nós temos que nos adaptar a um sistema novo de vida que é não termos a relação, apesar de nós estarmos tendo o culto presencial. Hoje, por exemplo, houve o culto presencial em Santo Ângelo, houve o culto presencial em Santa Rosa, mas um número menor de pessoas com todo o cuidado. Mas o todo, querido, não dá para a gente ficar saindo, mas a gente tem que continuar falando do amor de Deus. Nós temos que orar para que a oração de Cristo seja pertinente sobre nós e haja mais unção no nosso viver, para que, quando orarmos, o cego enxergue. Pastor, mas sério? Sim, temos que orar, querido, para nós crescermos nele, para que a nossa vida ela não fique nessa mesmice que nós estamos hoje, para que haja diferença entre justos e injustos, aqueles que buscam e aqueles que não buscam. Aqueles que buscam continuam no Senhor apesar de toda dificuldade, apesar da pandemia, apesar de uma guerra, apesar de um sofrimento, apesar de uma dificuldade, continuam e buscam o Senhor fervorosamente. Buscam o Senhor para que Ele se edifique dentro deles e Ele seja algo que seja verdadeiro no coração deles. No entanto, alguns estão parados. Levanta, ó tu que dorme. Acorda, meu irmão, minha irmã. Se levante, vamos adorar o Senhor, vamos buscar Ele. Pastor, mas como é que eu vou fazer, pastor? Eu tenho tanta dificuldade, eu estou me sentindo deprimido, eu oro nesse momento em nome de Jesus. Sai desse lugar, te levanta, te ergue. Vai levantar de manhã e olhar o resplandecer do sol. Escuta as aves, que elas não têm lugar de paragem, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dá alimento para elas todos os dias. Olha os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Queridos, é entender que o Senhor Ele dá para nós um viver. Eu tenho falado isso.
As portas estão fechadas, mas o céu está aberto. É tempo de orar pelas pessoas que nós amamos, viver uma vida intensa com o Senhor. Continua essa palavra no próximo culto. Quero orar com você, querido, quero abençoar a tua vida, quero pedir que o amor do Senhor esteja sobre o teu coração nesses dias. Essa semana vai ser uma semana de bênção, queridos, uma semana de edificação diante do Senhor. Vamos mandar alguns convites para você, se você quiser estar conosco. Na quinta-feira, agora próxima, você que é casado e você quiser estar conosco, nós vamos ter uma live, um ao vivo. Nós vamos mandar o convite para você, na verdade, né? Você já recebeu um convite, se você não entendeu, você vai compreendendo, porque nós vamos ir falando durante a semana. Nós queremos estar juntos, queridos. Se não podemos estar juntos aqui fisicamente por várias coisas, e nós não queremos causar um dano na vida dos irmãos, nós queremos estar juntos em espírito, unidos em amor. Feche teus olhos. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero pedir, Senhor, que de alguma forma, nessa noite, aquilo que eu falei traga algo no coração deles, Senhor. Não é tempo, Senhor, de pararmos, pelo contrário, é tempo de irmos à frente. Como eu falava no culto anterior, Senhor, nós temos que subir uma escada, Senhor. Dia a dia, Senhor. Esse é o viver do ser humano. Uma escada que ele sobe dia a dia. E, Senhor, nós queremos subir mais um degrau e não queremos descer 2 ou 3 para ter que subir novamente os degraus que nós já subimos, já passamos, já vivenciamos, Senhor. Por isso, nos fortalece no homem interior nesse tempo, em nome de Jesus. Nos fortalece em Ti, nos faz crescer no Teu amor, nos faz crescer na intensidade de Te buscar. Se não podemos sair para a rua, Senhor, que venhamos a ler a Tua palavra, que venhamos a estudar a Tua palavra, que venhamos ler um bom livro, Senhor, e permanecer em Ti, para que Teu nome cresça em nós, em nome de Jesus. Querido, quero abençoar a Tua vida e quero Te pedir que você esteja cada vez mais na presença do Senhor. Como última coisa, queridos, eu quero falar para você, querido, está sempre disponível o nosso celular para a gente conversar. Está sempre disponível o nosso grupo da igreja para você pedir oração por qualquer pessoa que seja. Um número maior de pessoas orando, há um poder que se transforma maior pela fé. Então, querido, vamos orar juntos. Vamos estar juntos em oração. Vamos trabalhar junto nesses dias. Quero falar também, querido, se você tem seu dízimo, sua oferta, sua primícia, a igreja ela continua rodando, as coisas continuam acontecendo. E eu creio que em breve o Senhor vai nos permitir estar juntos, todos, e um grande mover vai vir sobre nós para esses tempos. Porque, queridos, nós temos que nos fortalecer no tempo da dificuldade, para que nós venhamos a desfrutar do tempo da abundância. Porque, sim, haverão tempos difíceis. E todos nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Que a graça do Senhor esteja contigo, que o amor dele faça a diferença no teu viver, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.